Graça e paz. Bom dia. Tudo bem? Amém. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Estamos aqui, firmes e fortes estudando a nossa revista da EBD, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Hoje nós temos mais uma aula, uma lição abençoada, instruções de Cristo para nós, por intermédio do apóstolo Paulo. Vamos orar para nós iniciarmos? Amém. Pai querido, eterno Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de lermos e aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco e que a Tua palavra caia como rema no nosso coração, Senhor Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando a nossa revista da EBD e a nossa lição de hoje é a lição número 11. Então, nós já passamos aí por 10 lições, né? Então, o que nós vimos até agora, né? Nós vimos a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, fizemos ali uma introdução, né, dessa carta. Vimos ações de graça pela igreja de Corinto, como o apóstolo Paulo amava essa igreja, se preocupou com essa igreja, ao ponto de escrever-lhes tantas cartas e de dar tantas direções inspiradas pelo Espírito Santo. Vimos os problemas que aquela igreja estava enfrentando, né? Como divisões, né? Imaturidade. Nós vimos a sabedoria divina, vimos o caráter da pregação de Paulo, nós vimos que é Deus que dá o crescimento, vimos a impureza da igreja de Corinto com fortes repreensões, né? Paulo censurou a contenda entre os irmãos e na aula passada nós estudamos sobre seu corpo é membro de Cristo, né? Que o seu corpo, ele é um membro de Cristo. E hoje, a aula número 11, Paulo responde questões a respeito do casamento. Paulo responde questões a respeito do casamento. Você tem dúvidas sobre casamento? Vamos ver aqui na aula número 11, né? Então, a síntese aqui que a nossa revista traz é: o casamento deve ser no Senhor. E quando é bem planejado, ameniza as dificuldades de uma vida a dois, né? Então, o casamento ele deve ser no Senhor, deve ser da vontade do Senhor. E quando ele é bem planejado e quando a gente cumpre ali o propósito do que é o verdadeiro namoro e do casamento, evita muitas dificuldades da vida a dois. Nós sabemos que casamento é muito bom, mas também casamento tem aí suas montanhas a vencer, né? Tem aí as suas coisas a conquistar. E quando nós pedimos para que o Senhor seja o centro do nosso casamento, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. E casamento é muito bom. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver que casamento é bom. Nós vamos ver que tem o mandamento da indissolubilidade do casamento. Ou seja, o casamento ele não pode ser dissolvido, né? O casamento ele é para até que a morte o separe. E nós vamos ver que o casamento ele não deve ser usado como fuga, né? Vocês jovens aí que ainda não casaram, por que vocês querem se casar? Né? Por que vocês querem se casar? Então, assim, o casamento ele não pode ser usado como fuga, né? Eu quero me casar porque eu quero sair de casa. Eu quero me casar porque eu quero uma pessoa para me fazer feliz. Eu quero me casar porque eu quero morar numa casa sozinha. Então, esses não são os fundamentos para que uma pessoa queira se casar e nem os fundamentos para que ela realmente se case, né? Os fundamentos do casamento têm que ser outros. Então, o casamento não pode ser usado como fuga. E nós vamos ver isso hoje. Vamos lá para o nosso texto. O nosso texto do dia está lá em 1 Coríntios 7. Nós vamos ler do 1 ao 14. 1 Coríntios 7, nós vamos ler do 1 ao 14. Vamos abrir aí, todos comigo? Amém? 1 Coríntios 7, do 1 ao 14. Eu vou ler. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido.
O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao seu marido. A mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, e por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, e não como por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, de uma maneira ou de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém? Então, temos aqui algumas instruções do apóstolo Paulo sobre o casamento. E agora nós vamos destrinchar e entender um pouco mais aí o que o apóstolo Paulo falou para aquela igreja de Corinto, que é tão viva e real para os nossos dias de hoje. Amém? Então, ele inicia aqui o capítulo 7 falando que está respondendo algumas perguntas. Né? A igreja de Corinto era uma igreja nova, né? Nós já vimos isso, que era uma igreja que estava nascendo ali e tinha muita influência do mundo. E aquela cidade era uma cidade muito promíscua, uma cidade que tinha muitos problemas. Problemas entre irmãos, problemas de sexualidade, problemas de todos os tipos. Então, o apóstolo traz ali instruções para como eles poderiam realmente corrigir os erros e deixar que Deus pudesse reinar ali naquela igreja, que pudesse reinar na vida ali daqueles irmãos. E que bom que eles tinham dúvidas e que bom que eles fizeram essas perguntas a respeito do casamento, né? Porque aí essas instruções chegam até os nossos dias de hoje, chegou até os nossos dias de hoje, para que nós possamos aí ter um casamento, ter o nosso período como jovem e o nosso período como casamento saudável, né? Saudável ali, abaixo da luz de Cristo. Então, vamos ler o verso 1 e 2 novamente. Vocês estão comigo? Coloca um joinha aí. Tudo bem até aqui? Estão curiosos aí para saber mais sobre o casamento? Coloque um joinha aí para eu saber que vocês estão comigo. Então, o verso 1 e o verso 2 fala assim. Ora, quantas coisas que me escreverdes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então, aqui ele começa dizendo que está respondendo as questões, mas por que ele também está respondendo essas questões? Lá, na igreja de Corinto, havia duas linhas muito fortes, assim, muito radicais, né? Uma linha falava que o pecado estava no corpo e que o pecado do corpo não influenciava na sua vida espiritual. Então, não importava o que você fizesse com o corpo, não ia influenciar na sua vida espiritual. Outra linha falava que só as coisas boas só as coisas espirituais eram boas e todas as coisas do corpo eram más. Então, ou seja, você não podia fazer nada com o corpo, você só podia fazer o que era espiritual. Então, quem pensava que você podia fazer o que você quisesse no corpo, que não ia influenciar na sua vida espiritual, o apóstolo Paulo traz o ensinamento dizendo que não é assim. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é casa, é habitação. O que você faz com o seu corpo influencia na sua vida espiritual. Então, você tem que cuidar do seu corpo. Você não pode se dar à prostituição, a atos libidinosos, né, a vícios, a bebedeira. Não pode. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E aqueles que falavam que
só as coisas espirituais eram boas e todas as coisas no corpo eram ruins, pregava o quê? O celibato, né? Então, mesmo para os casados, não podia fazer mais nada, não podia mais ali viver com a sua mulher. Porque eles estavam falando que tudo que fazia no corpo era pecado, era mal. E o apóstolo Paulo aqui diz que não, né? Ele vai trazer aqui o ensinamento, nós vamos ler os demais versículos. Ele fala que não, que o seu corpo, ele é santo, ele também é separado. E que as relações sexuais foram feitas para o casamento entre homem e mulher. E aí ele fala, bom seria que homem não tocasse em mulher, ou seja, bom seria que não se casasse, né? Que o homem aí, a mulher ficasse solteiro. Mas, por causa da grande prostituição que tinha naquela cidade, né, tem até hoje, casem-se. E mais para frente nós vamos ver o porquê o apóstolo Paulo traz aí esse ensinamento sobre o porquê não casar. Mas isso não é para todo mundo, né? Cada um tem aí o seu chamado. Se o seu chamado é casar, case-se. Mas também tem aquelas pessoas que foram chamadas para não casar, né? Para ficar solteiras. E tudo bem. E nós vamos ver que isso é bom também. E o apóstolo Paulo traz, por causa da grande prostituição. Naquela época, a pessoa ela nem precisava assim, ser realmente prostituta, mas uma mulher que era daquela cidade, a outra pessoa ficava sabendo, é da cidade de Corinto, é prostituta. Era desse jeito a fama da cidade. Por quê? Porque as pessoas não estavam se contendo, né? As pessoas não estavam se contendo, era grande a prostituição. Então o apóstolo Paulo diz, não, isso é pecado, não façam. Jovens solteiros não podem ter relações, né? Isso foi feito para o casamento. Isso foi feito para o casamento. Isso é santo no casamento. Então, é bom que o jovem fique solteiro. Mas se não puder ficar solteiro, que case, né? Porque o casamento é bom. E o apóstolo Paulo, ele traz aí em consonância, ele sabe da direção divina, né? Temos lá em Gênesis, né? Deixará o homem, né? Sua mãe, seu pai e unir-se à sua mulher, né? E ali vai procriar. Então, nós temos esse mandamento e o casamento é para isso, e é bom e é uma instituição divina, né? Mas nós vamos ver também por que o apóstolo Paulo incentiva também a não casar, e tudo bem. Agora vamos passar para os versos, continuando no capítulo 7, vamos ler novamente os versos 3 ao 5. O 3 ao 5 diz assim, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o na mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Né? Então, aqui, ele está tratando sobre o casamento e sobre a benevolência, ou seja, sobre o amor, sobre tratar com amor. Então, quando ele fala do casamento, ele fala assim, olha, o corpo do marido não é do marido. E o corpo da mulher não é da mulher, mas o corpo da mulher é do marido, e do marido é da mulher, ou seja, um ao outro, né? E no casamento, há aí as relações, né, íntimas, as relações sexuais que foram feitas para o casamento. E é bom no casamento, só no casamento. Fora do casamento, não. Agora, no casamento, conforme aquela linha que eu falei lá no início da aula, havia aquele pensamento, né, dos gnósticos aí, que só as coisas espirituais eram boas. As coisas do corpo não eram boas. Então, o que eles estavam falando? Para os solteiros e para os casados, não façam nada. Não façam nada. Fiquem aí com o celibato. E o apóstolo Paulo diz que não deve se fazer assim. Porque o corpo não pertence mais a você. Agora o corpo é do seu marido. E deve sim haver relações. Então pode até por um período, né, ali por um propósito, uma oração específica, manter ali o distanciamento. Mas depois deve se ajuntar novamente. Para que Satanás não vos tente. Porque a carne é fraca, né? Então se um dos cônjuges, o marido ou a mulher, não quiser, né, ter relações ali com o seu, no caso do marido, com a sua mulher, ou no caso da mulher com o seu marido, fatalmente Satanás vai vir e vai tentar, e a carne é fraca, ele pode pecar. Ter relações fora do casamento é pecado, né? Então é ali que o apóstolo Paulo traz aí esse direcionamento, esse ensinamento aí para o homem e a mulher.
O corpo do homem, depois do casamento, não é do homem. E o corpo da mulher não é da mulher, mas sim do seu cônjuge, né? E deve ali habitar com benevolência, com amor, com paciência, né? Então, isso é importante para um casamento saudável. Lembrando que isso é para o casamento, né? Para os solteiros, não. Vamos ler o verso 6 ao 9 agora do capítulo 7, novamente. 6 ao 9. Digo, porém, isso como que por permissão, e não como por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu propósito, tem o seu próprio dom, de uma maneira ou de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe fosse bom ficar como eu, mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. É melhor casar do que abrasar-se. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó, digo como por permissão e não como por mandamento. Aqui ele nos explica o que é mandamento e o que é ensino. O que é mandamento e o que é ensino? Vocês sabem diferenciar? Fala aí pra mim, o que é um mandamento e o que é um ensino? Escrevam aí pra mim. Vocês sabem diferenciar? O apóstolo Paulo diz aqui, ó, digo, porém, isso como permissão e não como por mandamento. O que seria um mandamento e o que seria uma permissão? Qual que é a diferença entre mandamento e ensino? Quem sabe me dizer aí? Aí ele fala, né? E o que ele está ensinando aqui? Ele está falando assim, preferiria que todos fossem como eu. Ou seja, o apóstolo Paulo era solteiro, né? Ele era solteiro. Então, a grande diferença aqui em digo isso como permissão e não como por mandamento, porque mandamento é vindo de Deus, é um mandamento muito claro, como, por exemplo, que os jovens não devem ter relações sexuais, né? Isso foi feito para o casamento. Mandamento é obrigatório, o ensino é uma sugestão. Perfeito, é isso mesmo, Vitor. E o ensino aqui, como o próprio Vitor falou, é uma sugestão. Então, o apóstolo Paulo aqui está trazendo, gente, isso aqui é uma sugestão. Mandamento é uma ordem e ensino é uma opção. Gente, isso aqui é uma sugestão. O apóstolo Paulo diz, eu sugiro que fiquem solteiros, né? Que fiquem solteiros, porque ser solteiro é muito bom. E nós vamos ver num versículo mais pra frente por que é bom ficar solteiro. Mas ele falou, isso não é um mandamento, né? Isso é apenas um ensino. Então, ele traz aqui esse ensino que era melhor que ficasse solteiro. Mas, se você não foi chamado para ser solteiro, se você não foi chamado, porque cada um, ele coloca aqui no verso, cada um tem o seu chamado, tem o seu dom. Se esse não é o seu dom, se esse não é o seu chamado, se você não foi chamado para ser solteiro, case-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se, né? Do que pecar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, lembrando que casamento é entre homem e mulher e ele é monogâmico, né? Ele é um só, uma vez só. E os jovens, por isso que nós falamos que jovens cristãos não podem namorar por muito tempo, né? Não pode namorar por muito tempo. Por quê? Porque a carne é fraca, né? E o tempo traz o quê? O tempo traz liberdade, o tempo traz intimidade e pode levar a pecar. Então, o certo seria que o jovem não namorasse por muito tempo, que antes até de começar a namorar, que perguntasse para o Senhor, Senhor, aquele ou aquela é do Senhor para mim? Né? Se você não foi chamado para ser solteiro, né? Se você não foi chamado para ser solteiro, então busque no Senhor aquele ou aquela que Deus tem para você. E quando você começar a namorar, que você santifique o seu namoro, e que quando for o tempo certo, que Deus ali te mostrar, que vocês possam se preparar e casar, né? E quando a gente tem esse projeto, essa programação de não, eu vou namorar no Senhor e eu vou casar no Senhor, a vida de casado, e eu posso garantir isso para vocês, porque comigo foi assim, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Realmente ali Deus instrui, né? Deus instrui o casal, Deus ajeita tudo. Então, assim, é muito mais fácil quando nós temos um casamento no Senhor. Então, eu falo, jovens, muito cuidado no namoro, muito cuidado com quem vocês se relacionam, né? Muito cuidado. E o apóstolo Paulo traz aqui para nós, né, sérias advertências a respeito disso. Então, vamos continuar aqui. É melhor casar do que abrasar-se. Então, não peque. Se você não foi chamado para ser solteiro, case-se. Mas tem aqueles que foram chamados para ser solteiros. E tudo bem. Vamos continuar aqui no verso 10 e 11 do capítulo 7. Verso 10 e 11.
Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Né? Então, aqui o que nós temos? Agora nós temos um mandamento. Então, ele fala... Agora mando, não eu, mas o Senhor, que o homem não se aparte da sua mulher e que a mulher não se aparte do homem. Ou seja, não pode haver separação, não pode haver divórcio. Mas se acontecer, se houver, então, por exemplo, a mulher, se o homem deixar a mulher, então que ela fique sem casar. Então que ela fique sem casar, ela não pode se unir a outro homem. E o homem é a mesma coisa. Se a mulher deixar o homem, então que ele fique sem casar, ele não pode se unir a outra mulher. Ok? Então, traz aí a indissolubilidade do casamento. Não pode haver. Ah, mas e aquela questão do divórcio, né? Pode haver divórcio se houver infidelidade, né? Pode haver divórcio aí se né? Isso, Jesus ali, né, em Marcos, deixa muito claro que foi só instituído por causa da dureza do coração. Mas não era propósito divino. Nem no caso de infidelidade, nem no caso de adultério. Né? E antes de vir a carta de divórcio só por causa do adultério, dava-se divórcio por qualquer motivo. Então, olhou feio, carta de divórcio. Não sabe cozinhar? Carta de divórcio. Não lavou a roupa direito? Carta de divórcio. Você vê, não, peraí, não pode. O homem não pode dar carta de divórcio à mulher e nem a mulher pode apartar-se do seu marido. Mas por causa da dureza do coração, foi instituído o divórcio por causa da infidelidade, né? Aí no caso de traição. Mas esse também não é o propósito divino, porque o propósito divino é que haja perdão, né? Não pode haver infidelidade, mas se acontecer, que tenha o perdão, certo? E aí o apóstolo Paulo continua ali tratando. Aí ele fala, agora digo eu e não o Jesus. Por quê? Porque esse tipo de assunto não foi tratado por Jesus quando esteve aqui na terra. Então ele fala, agora digo eu. Se tiver o marido descrente, ou seja, nós temos um casal, né? Eles se casaram antes de conhecer a Cristo. Aí um deles só vem a conhecer a Cristo, então um é cristão e o outro não. Então o apóstolo Paulo diz, se os dois concordam, ok, não se separem, né? Mesmo um sendo cristão e o outro não. Então isso é para conversões após o casamento, tá, meus amados? Porque nós sabemos muito bem que nós cristãos só podemos casar com cristãos. Porque andará dois juntos se não houver consenso? Um reino dividido vai subsistir? Não. Então você não pode casar, você não pode procurar enamorar-se ali, namorar com quem não for cristão, né? Tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo Senhor, o mesmo Deus para que tudo vá bem na sua vida. Então essa instrução aqui é para pessoas que se converteram já casadas. Então eles estavam casados e não conheciam o Senhor. Um deles vem a conhecer o Senhor, se os dois concordam, não separe. Não separe. Por quê? Porque aquele que conhece a Cristo, aquele que conheceu a Cristo e agora é cristão, ele vai santificar o outro. Como? Através do seu testemunho, através da oração, e vendo o outro, ele pode se converter também. E a mesma coisa com os filhos, né? É muito mais fácil você ter filhos convertidos quando vê o exemplo dos seus pais cristãos, não é? Então é isso que o apóstolo Paulo traz aqui, não precisa se separar. Mas, se caso tiver, eles são casados e se converteu depois, um deles só se converteu depois, e o outro não aceita, e até ameaça fisicamente a integridade daquele que está convertido, então o apóstolo Paulo fala, então nesse caso pode até apartar-se, né? Porque você não está sujeito aí à escravidão, você não está sujeito à escravidão e colocar a sua vida em risco. Lembrando que essa instrução é para casais que não conheciam a Cristo e depois um dos dois vieram a se converter. Vocês, meus jovens lindos e cristãos, casem-se com pessoas cristãs. Casem-se com aqueles que têm a mesma fé que você, né? Que tudo irá bem. Esse é o mandamento de Cristo para nós. Amém? Vamos continuar aqui? Então, vamos ler agora o verso 15 do capítulo 7. Esse nós não lemos ainda. Nós lemos até o 14 no início da aula. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à escravidão, mas Deus chamou-o para a paz. Então, aqui é aquele ponto que eu expliquei para vocês. Duas pessoas não crentes são casadas, depois um deles vem a conhecer a Jesus e o que é descrente decide se apartar. Não está sujeito à escravidão, né? Ele pode
pode se divorciar, né, por esse motivo. Mas Paulo aconselha a indissolubilidade, o não divórcio. Vamos lá? Vamos agora para o verso 17. Vamos ler do 17 ao 24. Vamos lá. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou, e o que eu ordeno é o que eu ordeno em todas as igrejas. Vou ler o 17 novamente. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou, é o que eu ordeno a todas as igrejas. Aqui, do 17 ao 24, ele vai trazer assim, ó, cada um ande conforme o Senhor o chamou. Então, se o Senhor te chamou para ser solteiro, ótimo, fique solteiro. Mas se o Senhor te chamou para ser casado, ótimo, case-se. Não importa. Não importa se você é servo ou se você é livre. Não importa se você é de uma posição alta ou baixa na classe social. Não importa se você é casado ou se você é solteiro. O importante é que você cumpra o chamado que Deus te deu. Então, aqui, nos versos 17 a 24, o apóstolo Paulo vai tratar sobre o chamado. Então, que você cumpra aí o seu chamado. O Senhor te chamou para quê? Para ser casado ou para ser solteiro? Né? Então, se for para ser casado, que case-se, né, com uma pessoa cristã, ali uma pessoa no Senhor. Se for chamado para ser solteiro, ótimo. Nós vamos ver aqui no próximo verso o quão bom é ser solteiro. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos ler do 26, vamos ler o verso 26 e 27 do capítulo 7. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher? Não busque separar-se. Está livre da mulher? Não busque mulher. Então, o que ele coloca? Das instantes necessidades. O apóstolo Paulo sabia que a igreja ia passar por grande perseguição, né? Que a igreja ia ser perseguida e ia passar por grandes tribulações. Então, o que ele traz? Olha, gente, por causa dessas necessidades, se mantenham assim. Se você está casado com a sua mulher, fique com a sua mulher. Mas se você está solteiro, fique solteiro. Porque é muito mais fácil um solteiro passar por essas perseguições sem se preocupar com família, com mulher, do que um casado, né? Então, por causa dessas instantes necessidades, o apóstolo Paulo traz aí esse direcionamento. Vamos continuar? Vamos ler agora o verso 28. Mas, se te casares, não peques, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupá-los. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é também que as mulheres sejam como se não tivessem. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque toda a aparência desse mundo passa. Então o apóstolo Paulo diz aqui, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Então aqueles que compram é como se não é melhor que não comprassem. E aqueles que abusam desse mundo é melhor que não abusassem, porque tudo passa. Então tudo é passageiro, né? Nós temos que ter isso em mente. Tudo é passageiro. Vamos ler o verso 32? E bem quisera que eu estivesse sem cuidado. Os solteiros cuida das coisas do Senhor e como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a sua mulher. E assim a mulher, quando é casada, ela busca das coisas de agradar o seu marido. Mas o solteiro e a solteira buscam as coisas de agradar ao Senhor. Então tá aqui a explicação do porquê o apóstolo Paulo traz essa orientação de não casar. Por que é bom também ser solteiro? Se você foi chamado para ser solteiro, é bom porque você só vai se dedicar ao Senhor. Você não vai ter outras preocupações, né? Nós que somos casados, eu que sou casada, no caso, eu tenho outras preocupações, eu tenho outros ministérios, né? Eu fui chamada para ser mãe, para ser esposa, para cuidar de um lar e tenho meu ministério também na igreja, né? Então eu também tenho aí um ministério de ensino, né? Tenho as minhas obrigações na igreja. Então, se a pessoa ela é solteira, ela tem um tempo maior para se dedicar aí às coisas do Senhor. Se a pessoa ela é casada, ela vai ter que dividir o seu tempo entre o seu lar e a igreja. Então, o apóstolo Paulo diz, é bom não casar, é bom ser solteiro. É bom ser como eu. O apóstolo Paulo era solteiro. Por quê? Porque se dedicará à obra. Mas lembrando que, como nós falamos aqui no verso anterior, cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, se o jovem ou a jovem ela não consegue segurar os seus impulsos, né? Então, chega ali
a certa altura da vida, que a pessoa quer casar e não consegue segurar os seus impulsos, então que case, porque foi chamado para casar. Mas se aquele jovem ou a jovem tem a plena convicção que foi chamado para ser solteiro e consegue ali segurar os seus impulsos carnais, tudo bem, é bom que seja solteiro. E assim como para as viúvas, né? Ele traz ali os viúvos e as viúvas. Então, os viúvos e as viúvas podem casar novamente? Podem, se assim quiserem, se assim forem chamados. Mas o apóstolo também traz que seria bom se não casasse, porque agora pode se dedicar à obra do Senhor. E para finalizarmos aqui, o verso 39 e o 40. 39 e 40. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas, se ele falecer, fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito Santo. Então, aqui ele traz que nós estamos ligados pela lei ao casamento. Então, é literalmente até que a morte os separe. Então, quando nós nos unimos, nós nos casamos, é até que a morte os separe. E não pode haver separação. Não pode casar com uma pessoa que não for cristã. Então, desde que seja no Senhor, o viúvo ou a viúva está livre. Porém, o apóstolo traz, mas seria bom se ficasse solteiro. Ele fala, mas isso não é um mandamento, né? Isso é apenas um ensino. Mas eu ensino aquilo que eu recebi do Espírito Santo. E para nós finalizarmos, queria dizer que o casamento, ele não pode ser usado como fuga. O casamento, ele não pode ser usado como fuga da solidão. Ah, eu tô tão sozinho, eu quero me casar. Não, ele não pode ser usado como solidão. O casamento não pode ser usado como fuga para tentação sexual. Então, não é, eu não consigo me segurar, então eu vou me casar. Não, isso nós temos que trabalhar com o Espírito Santo. Pedir para que o Espírito Santo nos ajude nessa parte das relações, da tentação sexual. E o casamento não pode ser usado como fuga para as dificuldades da vida. Eu não gosto da minha casa, não gosto da minha mãe, acho que eu vou me casar. Não pode ser por esses motivos que você se case, né? Porque fatalmente o casamento será muito difícil. Mas o casamento, ele deve ser muito bem planejado e deve ser feito segundo a vontade do Senhor. Então, Senhor, é da sua vontade que eu me case? Com quem, né? E como eu disse lá no início, que o jovem não namore por muito tempo, que o jovem não abra liberdade aí para que venha o pecado, né? Para que possa experimentar das coisas que é só para o casamento no namoro. Então, muito cuidado, que nós possamos aí santificar as nossas vidas dia após dia, que possa santificar a sua vida, o seu namoro e o seu casamento, e tudo te irá muito bem. Amém? Então, aqui finalizamos a nossa aula aí do capítulo 7, né? Da carta de 1 Coríntios, que Deus realmente possa ter falado aos seus corações e que nós jovens, que vocês jovens, possam santificar-se cada vez mais. Amém? Vamos voltar agora lá para o YouTube, para a ministração do nosso culto. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o próximo encontro. Até mais!